Salve Maria, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Só confirmar aqui, Davi, a gente pode começar, tudo certo aí? Pode sim, tudo certo. Muito bem. Então, mais uma vez, boa noite, obrigado aí pela presença de todos. E vamos começar com uma oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai em nós Espírito e tudo será criado. Da terra. Oramos. enche os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São Carlos Borger, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo bem, então? Vamos começando aqui. O pessoal, fique à vontade para perguntar, partilhar, enfim, qualquer coisa pode interromper, certo? O objetivo dessa reunião é, primeiro, agradecer os senhores, né, por fazer parte, né, de todo esse projeto. E nós já estamos aí há pelo menos um ano, né, os que começaram agora, ou que já estão há 2 anos conosco. É sempre um momento para a gente poder avaliar, né, ver o que a gente pode sempre estar melhorando, né, sempre, né, aquilo do próprio serviço mesmo, né, que a gente presta para os senhores, né, de modo geral para todas as crianças, a educação católica. Então, é sempre bom poder ter essa oportunidade de ouvir os senhores. E também, às vezes, partilhar as dificuldades, né, um pode ir ajudando o outro, né. Esse ano ele ainda não terminou, então ainda dá tempo de corrigir alguma rota que tiver melhor, né? O que acontece normalmente é que algumas crianças elas vão se enrolando, né? E aí chega aqui, estou ainda no volume tal, não consigo o que eu faço agora, e tal, vou ter que ficar estudando em dezembro, janeiro. Então a gente vai com calma, a gente vai tentando auxiliar nisso tudo também. E aproveitar também para dar alguns avisos, alguns recados referente ao final do ano, referente ao ano que vem. Bom, não sei, nem apresentei, né? Não sei se todos me conhecem, mas eu sou professor Laio, no ano aqui do 6º ao 9º ano da aula de ciências, né? E aqui está, vou falar. Eu sou o professor Everson, né? Professor de matemática, do 7º ao 9º ano, né? Meu irmão é professor de matemática do 6º ano, Jason. E então é isso. Então fique à vontade, pessoal. Pode ficar à vontade aí para compartilharem, perguntarem e tudo mais. Muito bem. Vamos começar pelo ano que vem, né? Não sei se os senhores acompanharam, né, enfim, as lives que nós fizemos, a apresentação dos materiais, mas nós, justamente para auxiliar os pais, nós separamos o material em 3 linhas, né, a linha prata, bronze e ouro, certo? Por 2 motivos, né, pela questão do próprio material e também para que o material pudesse ser mais acessível. Uma das maneiras que a gente conseguiu para deixar o material mais barato, né, é retirar da linha bronze e prata algumas disciplinas que, porventura, os pais já tenham outros conteúdos. Por exemplo, a linha ouro tem material completo, né? Igual eles estão acostumados. Eles estão acostumados. Eu vou até pegar aqui o site para mostrar para os senhores. Está Instituto da Delícia. Instituto São Carlos do Rio. É só assim, às vezes fica mais fácil mostrando por aqui. Vou compartilhar a tela. Qualquer dúvida, os senhores podem já me perguntar. Muito bem. Então, deixa eu achar minha janela aqui.
Tudo bem. Então, nós temos aqui, né, no caso aqui, Fundamental 2, também tem no médio, né? O pessoal está no nono ano que vem vai entrar no ensino médio. Eu acho que a maioria aqui está no Fundamental 2, certo? Então, Fundamental 2, quero conhecer o material. Então, tem aqui os valores, né? Da linha bronze, prata e ouro. Tá? Qual que é a diferença? Ele vai falar aqui, mas caso os senhores queiram ver depois, é só clicar no botão, quero saber mais, você tem aqui, ó. Assim dá para comparar bem, né? Primeiro ao quinto. Primeiro ao quinto? Isso. É igual, mas... Vou emendar Abaixo. 1 e 2. Esse modo. Isso. Desculpa, pessoal. Desculpa. Também tem um assistente aqui. Muito bem. Agora sim. Então tem aqui os valores. Tá bom? Na linha ouro, todas as disciplinas que os senhores já têm esse ano. Certo? O ensino religioso, a língua portuguesa dividida em gramática, literatura e análise de produção de texto. Certo? Depois inglês, latim, matemática, ciência, história, geografia, arte, música e educação física. Tá bom? Todas as linhas eu vou orientar já, né? Os senhores ganham a plataforma grátis. Né? Nós entendemos que as aulas ao vivo, as aulas que estão gravadas, o serviço que nós prestamos da plataforma, ela é um complemento, eu vou falar assim, faz parte da missão nossa da educação católica. Né? É uma doação da nossa parte, né, em relação aí, uma contribuição dos professores. Não são todos os professores que contribuem dessa maneira, certo? Então, a plataforma tem um custo em si, mas faz parte do nosso apostolado. Né? Eu, o Jefferson, o Jason e os outros. Né? Muito bem. Na linha prata, ela é um pouco mais barata. Então, mais ou menos ali R$150 mais barato. Certo? Por quê? Porque não tem estudo de música e educação física. Tá? E a linha bronze, né, seria R$200 mais barato, porque não tem inglês, latim, música e educação física. Certo? Então, nós temos dois aspectos aqui do material, só para ficar bem claro. Quando nós fomos escrevendo o material, a mesa é grande, os operários são poucos. Né? Então, nem todos os professores conseguiram, né, por várias questões, escrever um material para cada ano. Certo? Então, nós temos um material que ele se repete ao longo dos anos. Né? Por exemplo, a educação física é um material que ele é um novo material a cada 2 anos. Certo? Então, se eles comprarem material esse ano que vem não precisa comprar material de educação física. Depende. Certo? Depende, você sabe dos anos, eu não lembro. Se for cada 2 anos, eu acho que era sexto e sétimo. Né? Ah, sim, isso. Então, sexto e sétimo, oitavo e nono. Então, são 2 materiais ao longo dos 4 anos. Certo? Depois vocês podem estar entrando em contato para perguntar se o ano tem material ou não, mas enfim. Certo? Então, para não ter que comprar um novo material novamente, certo? O mesmo material, a gente separou a educação física, certo? Inclusive, mesmo na linha ouro, os senhores vão receber o material que eles recebem e um complemento à parte, né, que são essas 4 disciplinas separadas, certo? A música também aconteceu isso. Eu acho que é o material todo para o ensino fundamental 2, né? Então, o que o professor Davi faz? Vou até aproveitar depois ali. As aulas são diferentes, né? Então, não é que fica repetindo aquele conteúdo, certo? Mas as aulas ao vivo, vocês conseguem trabalhar outras coisas no mesmo material, certo? A questão da dificuldade, a questão da profundidade em si, daquilo lá. Tá bom? No inglês, né, nós temos um material para cada ano. Contudo, o que nós percebemos é que muitas famílias têm outros cursos de inglês. Né? Então, tem lá, juntou com a comadre e contratou um professor, ou já tinha comprado outro curso, ou faz uma escola de idiomas e tal. Né? Então, é uma maneira que ele encontrou para abaixar o custo também para os senhores. Tá? E o latim, né? Quando o professor ele começou a escrever o material, ele achou por bem, para no momento, utilizar dos livros, né? Aquele curso que ele está fazendo lá com várias turmas. Então, o material que nós conhecemos, ele é o mesmo para todos esses anos. Né? E aí ele complementa através da plataforma. Tá? Independente da linha a ser comprada, o acesso à plataforma e a todas as disciplinas continua o mesmo. Só para deixar claro, se você comprar a linha bronze, você vai poder assistir a aula de
música, educação física, inglês, latim, normalmente, tá? Certo? Se você quiser, né? Não, a plataforma, as ideias da aula é sempre o complemento, né? A gente sempre diz que o essencial é o estudo, né? Então, os senhores já ao longo desse ano puderam ter uma experiência assim do que deu certo, que não deu certo, né? É importante o estudo e a aula vem complementar, né? Complementar, mudando a compreensão do conteúdo, né? E também ali nessa interação, nesse relacionamento com os alunos, com os próprios alunos entre si, com o professor, que também é sempre muito bom. É bom eles se sentirem que eles estão sozinhos, né? As turmas do Fundamental 2 são meio numerosas, né? Então, esse lugar eles gostam de conversar bastante, né? Aí cada professor tem um jeito de dar, né? Às vezes eu deixo conversar uma hora, pá, uma volta aqui, depois a gente vai volta, conversa e volta, então a gente vai educando eles dessa maneira também. Não ia brincar, falar que tem um botão lá. É isso. Esse aqui é o sonho de consumo de todo professor, né? Tem um botãozinho aqui que você silencia a sala inteira. Certo? Você fecha a câmera, não tem problema, e assim a gente vai educando eles também. Tá? Alguns já nos perguntaram se esse vai ser o menor valor que nós vamos fazer ao longo do ano, até mesmo menor que na Black Friday e tal. A resposta é sim, certo? O nosso ano, assim, começa em setembro, porque ele tem que planejar, certo, o próximo ano, de setembro a agosto, né? Então, se os senhores puderem contribuir e comprar o material ainda nesse valor promocional, para nós nos ajuda muito. Nos ajuda por quê? A gente não vai ter que imprimir todo o material de uma vez, certo? Então, vai ser mais rápida. Então, vai ter a melhor organização da estrutura da gráfica, tudo mais, das máquinas, certo? E a gente vai conseguir ter um planejamento melhor em relação ao ano que vem, né? do que esperado, do que fosse programado. Por quê? Os senhores devem ter percebido que a gente tá fazendo um esforço para diminuir o preço do material, certo? Para a gente conseguir se manter, naturalmente, né, em comércio ou alguma coisa, sabe que tem que vender mais, né? Então, são duas opções. Ou você aumenta o preço, né, para cobrir as vendas menores, ou você diminui o preço, só que tem que aumentar mais o preço. A venda, não a venda. Certo? Então, assim, qualquer dúvida, se os senhores tiverem, pode entrar em contato lá com qualquer um de nós, que vai estar sempre disposto aqui a ajudar. Tudo bem? Imagino que tem alguém do nono ano aqui, pensando já no ensino médio, né? Vamos lá para o ensino médio também, só para mostrar para os senhores. O ensino médio é a mesma relação, linha bronze, prata e ouro, certo? Mas o ensino médio ele é um pouco mais denso. Tem muito mais coisa do que o fundamental, certo? A linha ouro, por exemplo, são 15 disciplinas, se contar aqui, mas são as disciplinas, todas as disciplinas, certo? A língua portuguesa, ela ganha uma disciplina a mais, que é a literatura católica, certo? E aí, a ciências se divide em matemática, física e química, certo? Então, você tem ali 15 disciplinas, né? Considerando? Considerando ali a língua portuguesa. Isso, 15 disciplinas. Então, e da mesma forma, a linha prata não tem a música nem educação física, e na linha bronze não tem inglês, latim, música e educação física. Segue o mesmo esquema, né, do kit. Certo? Aí são duas apostilas, né? Isso, por causa do volume de páginas, a gente dividiu em duas apostilas cada volume. Né? Então, tem uma conteúdo de humanas, que é ciências humanas e as ciências exatas e biológicas. São duas apostilas no ano. Eu não estou com a minha aqui, mas... então, você tem aqui uma disciplina, um volume que tem todas essas disciplinas, e o volume tem isso aqui, uma por mês, com todo esse conteúdo. Tá bom? O acesso à plataforma é a mesma forma, de acesso a todas as aulas, independente da linha escolhida, enfim, tá bom? Contato dos professores, tudo isso. Tá? Os alunos aí que vão para o ensino médio vão ficar só enjoar um pouquinho mais, né, da minha pessoa, porque eu dou mais aulas do que no fundamental. Bem mais. Então é isso. Sobre esse assunto aqui, alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar?
À vontade. Pode falar. Vamos ver. Já fiz a compra do material do primeiro ano do ensino médio. Eu já recebi o material. Sobre a plataforma necessária realizar a rematrícula, como proceder, por gentileza? Sim. Bom, Davi, o senhor quer explicar da plataforma lá, por favor? Vamos lá. Só arrumar o microfone aqui, peraí, desculpa. Opa, não está aparecendo. Na plataforma. Boa noite, salve Maria. Na plataforma, a gente ainda não tem o curso de 2026, né? Por quê? Porque o curso de 2025 está sendo dado ainda e ele vai ser reaproveitado. Então, todas as aulas que os professores colocaram lá como gravadas, né? Então, elas já vão aparecer no curso de 2026. Então, é basicamente o curso replicado. E o que vai acontecendo ao longo do ano que vem é a substituição das aulas, vai sendo colocado a mais essa aula sendo dada, né? Por conta disso, a plataforma ela vai ser atualizada nisso na segunda quinzena de dezembro. Mas muitos pais já estão comprando material e já fazendo o processo ou de matrícula ou de rematrícula. Eles estão sendo inseridos no curso de 2025, né? Então, no curso que vai fazer o ano que vem, no curso de 2025. Até mesmo porque alguns pais me pediram para dar uma olhada. Então, a mãe entrou em contato hoje comigo, o filho vai para o 8º ano, e ela pediu, olha, é possível dar uma olhada na plataforma, tal, de como que vai ser o ano que vem? Claro, já é possível fazer isso, né? Qual vai ser a diferença? Automaticamente, os pais que fizerem esse cadastro, né, no link lá no site que eu mando, automaticamente para o ano que vem eles já vão ser inseridos já para o curso de 2026. Então eu tenho na minha planilha lá, começou setembro, de setembro para baixo, quem mandou, para baixo assim, de setembro, outubro, novembro, né? Quem mandou o cadastro, automaticamente eu já vou migrar para o curso de 2026. Então basicamente dessa forma bem simples, né? O link desse cadastro, ele está na página... A hora que entrar lá no site, na academia de estudo, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui, ó. Na própria página inicial da academia de estudo, tem todas as orientações lá de cadastro. Vou só entrar aqui rapidinho. Então, o link está ali. Espera aí, que eu tenho que trocar um monte de tela aqui rapidinho. Janela. Pronto. Está abrindo o site aqui, pessoal. Minha internet aqui está meio devagar. Página inicial. Aqui, ó. Nessa página inicial, vou ler a página toda para informações. Aqui está o link do cadastro, ó. Cadastro da matrícula é realizado mediante o preenchimento do formulário de cadastro. A matrícula está aqui, então é esse link. Esse link vai ser direcionado para o site do Instituto, né, o site de venda, onde eu ensino tudo aqui. Então, o senhor já preencher esse link. É o mesmo link e tal. A hora que preenche e envia, ele vai pedir para enviar uma mensagem para o meu celular, né? Essa mensagem é importante vocês mandarem para mim no WhatsApp. Ontem, por exemplo, uma família cadastrou, mas eu não sei porque às vezes acontece de preenchimento automático e tal, e na hora que ela colocou o telefone aqui, onde que coloca o telefone aqui, que eu não estou achando, mais para cima, né? A hora que ela colocou o número de telefone, não saiu o DDD, então não tem como entrar em contato com a pessoa para confirmar a matrícula e enviar os dados, porque eu envio pelo WhatsApp, né? Ficou faltando esses dados. Então, é importante entrar em contato comigo lá no WhatsApp, que aí eu já dou um retorno, envio os dados de acesso, tudo, já tenho o meu contato, que tiver de problema na plataforma, já fala comigo, né? O processo é bem simples. Hoje eu estou lançando os alunos, assim, na plataforma, geralmente no fim do dia, assim, agora eu não lancei ainda, eu vou ainda lançar, né? Então, mais ou menos dessa forma. Quando tiver no começo do ano, quem for comprar no começo do ano, por exemplo, nas vésperas de aula, assim, né, falta uma semana para começar a aula, às vezes vem muito cadastro ao mesmo tempo. Então, eu atualizo 2 vezes por dia a plataforma, né? Então, da minha parte, o serviço é esse, né? Muito bem, muito obrigado. Então, respondendo ali
A senhora já pode fazer o cadastro e o seu filho já vai ter acesso às aulas do primeiro ensino médio. Tá bom? Se você quiser vir para dar uma espiadinha lá na aula de física, química, matemática, né? Mas tem uns alunos que até gostam porque fica curioso. Não vou gostar muito de ninguém. Tem uns que ficam muito inspirados, né? Nossa, tem vocês. Bom que o turno é diferente. De manhã faz o nono, à tarde faz o médio. Pode ser. Bom, a senhora Clara está perguntando se as apostilas elas têm matérias individuais, certo? Nós teremos a possibilidade também no ano que vem, tá? Eu só não sei se o site de vendas está preparado para isso, está pronto, certo? Mas da mesma forma, manda uma mensagem para nós aí nos pontos de contato e o pessoal vai informando, vai orientando, né? Vai orientando, tá certo? O Edivaldo já tem feito isso. Então a pessoa entra em contato lá, que é o do financeiro, né? Entra em contato com ele e fala, olha, eu gostaria de comprar o material separado, por matérias individuais. Então, ele mesmo faz por lá. Se precisar de link de pagamento de cartão, boleto, tudo é diretamente com ele. Isso. Atualmente, no site lá, aquele material que nós mostramos, eles são 9 apostilas, né? Aí cada apostila tem conteúdo do mês, cada disciplina. Isso. Todas as disciplinas vêm junto, né? O material que eu já estou acostumado, né? A Mara Souza. Boa noite, senhora Mara. Ela está perguntando se ela comprou no último encontro, já pode cadastrar os filhos, né? Eu quero acesso nas aulas no ano que vem. Sim, sim. Ela já comprou, né? Já comprou no último encontro para o ano que vem. Então já pode, inclusive, fazer o cadastro, né? Eles vão ter o acesso, nesse momento, à turma de 2025, né? Ainda não está cadastrado em 2 turmas, certo? Aí, o ano que vem, né? Vão ter o acesso na turma correta. Ô, Davi, só uma dúvida que às vezes pode surgir dos pais. Por exemplo, vamos dizer que a Mara comprou o material do primeiro ano do ensino médio, ela vai cadastrar no primeiro ano. Quando você for jogar as pessoas, a pessoa vai se manter no primeiro ano, né? Não vai junto para o segundo, ou ela precisa falar alguma coisa. Não, ela vai cadastrar na etapa correta para o ano que vem, né? Então, ela está cursando o 9º ano agora, então ela vai fazer a rematrícula lá do primeiro ano. Então, ela já vai ter o acesso ao primeiro ano nesse ano, né? E aí, o ano que vem, automaticamente, já vai estar lá o curso 2026, primeiro ano do ensino médio, por exemplo, né? E a ideia é sempre que os senhores não percam acesso, né? Então, o senhor começou lá no 6º ano. Ano passado, o 6º ano, esse ano no 7º, ano que vem o 8º. O seu filho vai ter que continuar tendo acesso à aula do 6º, do 7º. Só, por exemplo, assim, ó, aqui eu não preciso compartilhar a tela, é só trocar aqui, né? Então, aqui eu estou no meu administrador, a hora que entra na parte meus cursos aqui, então é o que vai aparecer na tela dos senhores, mas só um curso aqui, por exemplo, no caso, se for o primeiro curso, né? Então, por exemplo, primeiro ano do ensino médio, aqui quem está no 9º ano, né? Sempre vai estar colorido o curso que vai estar em andamento, certo? Então, ele vai colorido na tela, vai ficar dessa forma, né? O curso que já encerrou, então, eu ando pelo navegador aqui, tá vendo? Em andamento, se eu colocar todos os cursos, ele vai aparecer os que estão em cinza aqui, porque já encerrou, né? Então, olha lá, 2024, 6º ano, 9º ano, primeiro ano fundamental 1, então tá tudo aqui, né? Então, o ano que vem, o que vai acontecer na plataforma dos senhores, né? Como já tem acontecido com alguns. Vai ter um curso lá. Então, por exemplo, primeiro ano do ensino médio, cinza. Perdão, sei lá, cadê? 9º ano aqui, ó. 9º ano, fundamental 2. Vai aparecer em cinza, escrito 2025. Primeiro ano do ensino médio, dessa forma. E aí, liberou o microfone, né? Fechou. Online. Por que a gente fez assim, né? Por que deixou cinza tal? Para o pai não perder, o pai, a mãe, o aluno, né? Não perder o acesso do curso anterior. Então, ele estudou lá no ano passado, estudou o 9º ano. Tem alguma dúvida, tem uma aula que não assistiu, ficou alguma coisa lá, ele vai acessar o curso
O curso vai estar inteiro, na íntegra, com tudo que foi postado o ano passado. A única coisa, que a aula do Jean, por exemplo, a única coisa que não vai funcionar, no caso, é o link permanente, que ele é refeito todo ano, né? Uma pessoa, se ela entrar errado, entrei lá, aula 7h30 da manhã, tal, entrou nesse link, né? Segunda-feira, 7h30, não é o mesmo link, o professor refez para o próximo ano. Pode E os aproveitar fóruns, aí. deixa eu só complementar que eu esqueci, né? E os fóruns também, eles, 2024 parece que eles ficaram abertos, mas 2025 eu coloquei uma data de encerramento. Então, por exemplo, fórum de dúvidas do ensino religioso, eu bloqueei, então ninguém pode postar mais quando concluir o curso, né? Para não ficar o aluno postando coisa lá e ter um meio de comunicação, então será inativo, né? Aproveitar o senhor aí. Tiago, salada de fruta, vem comer. Davi, o senhor poderia falar sobre o certificado pela plataforma? Estou falando aqui, mas está mudo o meu microfone. Peraí. Vamos lá. Então, vou colocar em andamento aqui no curso, ó. É bom colocar na tela só um pouquinho. Pronto, fica maior aqui, fica melhor. Eu fiz uma implementação esses dias, então, para que os pais consigam fazer a declaração de vínculo. Alguns já pediram para mim, para o Laio. Então, vou entrar numa sala qualquer, está sempre aqui nos avisos gerais. Tudo que for comunicação nossa, que é importante, então, por exemplo, ó, horário de aulas, calendário acadêmico, dá para baixar em PDF, está sempre aqui nesse avisos gerais, que são comuns, né? E aí ontem eu implementei aqui mais um no aviso geral, que é a declaração de vínculo. O que é a declaração de vínculo? Olha lá, é um documento emitido pela associação que confirma a relação educacional do aluno e do seu responsável, informando etapa e ano letivo, além de carga horária das disciplinas. Então, é uma segurança, né, que os pais têm de não ter um abandono intelectual. Os filhos estão estudando conosco através do uso das apostilas e tendo as orientações online pela plataforma. Aí ontem eu fiz uma implementação aqui, está um pouco diferente, né? Emitir declaração e consultar declaração emitida. Então, quem quiser esse documento, aonde que usa esse documento, por exemplo? Pode usar quando é cadastrado em algum tipo de curso e eles solicitam algum tipo de comprovação escolar que não seja o histórico escolar, uma declaração mais formal que as escolas emitem e tal, ou até mesmo com essa declaração consegue desconto em teatro, cinema, é possível, porque até eu já usei com relação a isso, né? Emitir declaração. Então, como que é emitida? Ele vai solicitar os dados do responsável, o nome completo, o CPF sem pontos ou traço, o endereço completo, o número ou complemento, bairro, cidades, cidade, estado, CEP e o nome do aluno. Preencher aqui da minha filha, ano letivo 2025, e a etapa que ela está cursando esse ano. Simples assim, gerar declaração. Vai gerar na tela. Eu recomendo duas coisas. Aqui em cima, ó, imprimir. Clica e imprime. Guarda uma cópia física dessa declaração. Depois, ó, baixa em PDF. Baixou rapidinho aqui. E guarda também, porque é um documento importante, certo? O que contém nessa declaração, né? Todos os dados da associação, os dados do responsável que comprou o material e os termos, né? Olha lá, possui vínculo educacional com nossa associação de ensino por meio da compra do material educacional do Instituto São Carlos Borromeu, referente ao ano letivo de 2025, bem como por meio da frequência nas aulas online, etapa do terceiro ano do ensino médio. Declaramos ainda que o aluno, nome, recebe orientações educacionais pela plataforma para a aplicação de seus estudos, material apostilado no ano corrente 2025. E aqui eu coloquei a quantidade de aulas que tem no ensino médio ao todo, né?
como eu preenchi lá terceiro ano do o ensino médio, então essa grade ela é mais ampla. Do sexto ao nono é um pouco menor, do primeiro ao quinto menor ainda, tal, pela quantidade de aulas. A data, uma validação online aqui, um protocolo, funciona o QR Code e tal. Vamos supor, alguém vai levar lá e a pessoa vai verificar a veracidade disso, né? Então, é possível de acessar pelo próprio QR Code, a assinatura do seu Antônio, e o nosso KNAI aqui da associação, que comprova tudo isso, certo? Então, essa daqui é a declaração, a emissão. Ah, eu emiti, mas perdi, vou ter que preencher de novo? Não é necessário, olha, bom, naquela página, ela vai direcionar para essa, consultar declaração. Eu vou digitar meu CPF aqui e listo as declarações que eu emiti, e é possível já consultar e salvar de novo, imprimir de novo a mesma declaração já realizada. Muito bem. Alguma dúvida sobre a declaração, sobre a plataforma? A senhora Mara foi respondida, Eliane, tudo bem? Flávia. Sim. Tudo bem, então, continuando, fique à vontade. Se lembrar de alguma coisa, pode escrever, interromper aí, fique à vontade. Bom, no final do ano, nós realizaremos o nosso 5º encontro das famílias, certo? Ocorrerão no dia 6, 7 e 8 de dezembro. No primeiro final de semana de dezembro. Acho que é 5, 6 e 7. 5, o que eu falei? 5, 6 e 7. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 5, 6 e 7. Desculpa, então. Então, 5, 6 e 7 de dezembro. Tá bom? Primeiro final de semana de dezembro. Essa parte eu acertei. É a função aqui, ele vai incomodando, qualquer coisa. Então, 5, 6 e 7 de dezembro, tá bom? E a gente vai fazer o mesmo, não sei se todos puderam participar, né, mas o mesmo formato ali. Sexta-feira à noite nós começamos, certo? Aí no sábado e no domingo. Sexta-feira à noite, o lugar lá vai ser no mesmo local. Lá nós temos a acomodação em dormitórios coletivos, né? Na masculina e na feminina, tá certo? E aí o custo do encontro em si, certo? A gente tem uma contribuição de R$50 por pessoa, certo? Para os 3 dias, tá? E a atitude de contribuição, assim, né? As pessoas, elas partilham na medida da possibilidade de cada família. Mas se minha família não tem esse valor. Não tem problema. Pode ir do mesmo jeito. Tá bom? Esse ano a gente vai ter, no sábado à noite, certo? Um jantar de formatura, né? Então, se encerrar ali o ano, né, nós vamos fazer ali uma comemoração, né, um jantar de formatura, que todos são convidados, né? Os convidados de maneira especial, aqueles que estão terminando alguma etapa, né? Então, a etapa de educação infantil, aí os 5 anos, o Fundamental 1 do 5º ano, o Fundamental 2 do 9º ano, e o ensino médio do 3º ensino médio, certo? Mas é um jantar para todos, para toda a família, certo? Pode trazer outras pessoas também, certo? Pode fazer um jantar mesmo, né? A ideia é fazer um churrasco, né? Então, ali, arroz, feijão, churrasco, feijão gordo, né? A gente pega, além daqueles da contribuição, né, para o encontro no geral, o jantar também. Então, a sugestão seria R$30 por pessoa, certo? Para custear todos os gastos que nós teremos a mais ali com o jantar. Tá bem? Então, R$30 por pessoa, a criança seria metade, né? Dos 7 a 12 anos, R$15. É a mesma coisa, isso é uma contribuição, certo? As pessoas que não puderem não vão ser impedidas de maneira nenhuma de participar, né? Só entrar em contato. Só entrar em contato. Muitas pessoas, elas contribuem com outros tipos, né, não financeiros, né? Eu tenho aqui uma plantação de batata. Então, vai estar essa saca de batata. Tem várias, a ideia é que a gente possa partilhar esse momento, né, com todas as famílias, celebrar esse ano, né, a alegria ali de poder ter uma etapa concluída, né? Então, por isso que os formandos, eles vão estender ali a festa para todos os anos, né? Todo mundo sabe das dificuldades que passa, né? E até o final do ano ainda vão passar algumas mais. Então é sempre bom a gente agradecer a Deus aqui por
por ter vencido, mas ele vai descer não. Lá, a Cíntia Oliveira está perguntando como funciona o dormitório. Estamos indo pela primeira vez com 4 crianças. Tudo bem, então são 2 dormitórios. Tem o dormitório das mulheres e o dormitório dos homens. No caso da senhora, se tiver filhos homens, vai ter que ficar com o seu marido. Se tiver filhas meninas, tem que ficar com a senhora. Certo? Mas são dormitórios coletivos. Certo? Não é uma... Assim, ele vai meio precário, porque ele fala, é um quartão grandão do bom de limite, né? E tem um banheiro coletivo lá. Tá? Mas é o que assim, a gente consegue dispor no momento. O que a gente percebe também é que as famílias acabam se ajudando, né? Sim. Por exemplo, outras mães acabam ajudando, às vezes mais necessitadas ali, tem mais meninas, né? No caso dos meninos, outros pais ajudam, né? Sempre ali que precisar. E a alegria das crianças dormirem assim, desse jeito, certo? Qualquer mudança em casa, sem qualquer novidade, é sempre uma festa. Os colegas ali. Na última encontro eu não consegui dormir lá com meus filhos, porque tinha acabado de nascer os gêmeos e tal, então aí estava ajudando em casa ainda. Vamos ver que próximo de dezembro, certo? Eu dormi lá. Quem tem também espaço para acampar, certo? A chácara lá dispõe de gramado, lá algumas famílias também acampam, né? Aí a família dorme na barraca, enfim, tá bom? E outras também acabam optando ali por ir no hotel, uma chácara ali perto. Aí a questão é que os filhos fiquem à vontade para ir pesquisando. Tem famílias que pesquisam ali, como é uma região de chácaras, né? Estava pesquisando, alugando uma chácara no final de semana, ou outras famílias já alugaram também, alugaram não, né? Reservaram no hotel. Né? E só mais uma coisa, a Cida ali, ó, em relação às declarações. Eu consigo fazer essas declarações dos anos anteriores? Não sabia que tinha essa declaração. A gente sempre fez essa declaração sob demanda, assim, né? Então, os pais, quando precisavam de alguma declaração de que tinha um vínculo, eles mandavam informações e a gente fazia naturalmente. Agora a gente implementou essa facilidade, tá certo? Eu não sei se naquele campo do ano, né, eu conseguiria alterar. Mas caso a senhora precise, não consiga, é só entrar em contato conosco e a gente faz ela manualmente, certo? Ela faz ela em relação ao passado, sem problema nenhum. Bom, então, não sei, o Davi, acho que ele não está no momento ali para confirmar para nós. Mas aí, se a senhora entra lá na plataforma e tenta mudar o campo do ano, certo? Parece que ele está travado para 2025. Aí, quando a senhora entra em contato, a gente faz ela manualmente. Eu preciso levar colchonete ao saco de dormir. Ó, nós temos camas lá, das beliches, certo? O pessoal acaba colocando o saco de dormir em cima da cama. Não é? Então, não é necessário, certo? Nós só pedimos, assim que abrirem as inscrições, né, que façam as inscrições. Porque o lugar ele tem mais ou menos 50 leitos, dos homens e das mulheres. E lá na inscrição, propriamente, vai falar, né? Se vai dormir tal dia, quais dias, né? Para a gente se organizar melhor. Importante. Só para fazer o acabamento do número, certo? A gente conseguiu, no ano passado, alugar uma outra chácara para acomodar mais outras famílias. Certo? Então, a gente vai se ajeitando conforme o número das pessoas que virão. Teve família no passado que acampou? Teve. Foi do Deus-Emir, não foi? Foi Deus-Emir? Foi. Só de matando. Pai do Tiago? Foi isso, realmente. Foi Deus-Emir. Certo? Então, se for dormir na barraca, é melhor trazer um colchonete para eles. Sabe o que Tem um espaço. Tudo certo. Deu tudo certo, Deus-Emir? Tudo certo. O encontro é maravilhoso. Quem não foi, eu recomendo que vá. Momento de fraternidade, maravilhoso. Tudo lindo e para nós também. Em julho, aqui normalmente faz frio, tá? Mas no final do ano faz calor. Tá? Então, na verdade, o pessoal acha que vai querer colocar a cama para fora, assim, vai dar calor, né? Então, mas é isso. E qualquer dúvida, se o senhor tiver, está pensando, enfim, estou pensando em fazer isso, tal, vai conversando conosco, certo? Está aqui para auxiliar os senhores no que for preciso. Mais alguma dúvida? Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver, alguma anotação. Algumas famílias
tem nos procurado, né, para esses momentos do encontro ali, apresentar um pouco do seu trabalho, certo? Por exemplo, no ano passado tinha uma família que fazia geleia, doce, alguma coisa assim, certo? Então, a gente já está adiantando já e fala quem quiser expor ali o trabalho, né, porque a gente acaba sempre fazendo ali uma empresa familiar, né, justamente para poder ficar mais com os filhos, né, toda essa dinâmica da educação domiciliar, certo? Então, a gente vai deixar aberto, né, sempre ali depois das refeições, café da manhã, almoço e na janta, para expor esses materiais para os outros pais conhecerem, certo? A gente só pede para comunicar, né? Isso. Antes. Mas aí é um espaço ali aberto, você vai poder vender ali, né, os produtos que vocês produzem, propriamente, no almoço, né? Às vezes até vender um valor ali para custear, né, a viagem. Exatamente. Muito bem, olha só, em termos de recados, eu acho que nós demos todos os recados necessários por enquanto. Faltou muito, depois A questão lá da formatura do grupo posterior depois. Isso. A nossa ideia é fazer também o pessoal do nono ano, que está se formando, né, interagir um pouco mais na formatura, interagir, tenta trabalhar, né? Então, a gente vai fazer uma comissão, né? Comissão de formatura ali com as turmas que estão se formando, certo? Porque parece que não sei se alguém já organizou uma festa desse tamanho, mas dá trabalho. Desde a hora de preparar lá todas as coisas, a gente pensa em fazer de fato um jantar mesmo, então vai para a mesa, para a cadeira, toalha, deixar o negócio assim de acordo com o esforço dos senhores para chegar até o final do ano. Né? Então, a gente precisa de ajuda, certo? A gente vai fazer uma comissão somente com as turmas que estão se formando no final da etapa. Né? Alguns pais já estão organizando, o professor Davi ali, a apresentação musical, também tem música ao vivo. Isso eu estou sabendo, mas até lá já evitam outras coisas também, certo? A questão da parte recreativa das crianças, a gente está vendo ali fazer futebol de sabão, você fez isso? Muitas promessas ali, né? Futebol de sabão aí. Vai ter um campeonato de cotonete lá, que a gente fala, certo? E futebol de sabão. Tá? Então, já desafio aí os alunos aí, os meninos aí, não sei se estão prontos. Não só os alunos, né? Mas os pais, obviamente, né? Eu vou com os alunos, os pais aí já não. Tudo bem? Então, assim, em termos de recado, a gente já passou o que seria, certo? Agora é o momento dos senhores partilharem também um pouco, né? E nos ajudar a sempre melhorar. Seja a questão do material, seja a questão das aulas, da forma, enfim. Então, eu abro aí para os senhores falarem um pouquinho agora. Se tiver alguma dúvida também pode perguntar. Sempre um tem que começar, né? Um começa, que recordar, e depois vai o outro, aí as coisas não vão correndo. Então, vamos lá. Vamos corajoso aí para começar. Bom, já voltaram. Como que estão os estudos dos seus filhos? Eles estão conseguindo acompanhar assim, o cronograma previsto? Está próximo, está muito distante. É uma disciplina apenas, são várias. Com dificuldade específica, assim, não consigo ver aquele professor de ciência, assim, pode acontecer, né? Normalmente só. Semana. Senhora Nália, fala. Boa noite, salve Maria. Maria. Agora, tá ouvindo? Sim, senhora. Eu não consegui abrir por causa da correria, o Pietro começou a fazer Muay Thai, agora eu vim buscar ele. Quanto ao que você perguntou, o Richard, graças a Deus, ele tá indo bem. Graças a Deus. Teve uma transição, uma mudança, várias mudanças na nossa vida, mas graças a Deus o Richard tá voltando ao ritmo. Só o Pietro que tem que voltar agora também. Pedro já tá saindo do vídeo, né? Já tá na outra fase agora, né? Tá no terceiro, né? Pietro é levemente distraído, né?
Não, mas tá indo bem. Mas do Richard é isso, graças a Deus ele tinha dado uma desanimadinha na mudança, mas ele tá indo bem, tá fazendo as lições. Agora ele tá voltando a explicar de novo para mim. Ele não tava gostando, não gostou de explicar de novo, mas tá voltando a explicar as lições. Isso é uma coisa bem lembrada, a senhora lembrou para nós aqui, certo? Nós sempre incentivamos os alunos, né, a explicar para os senhores o que eles estão estudando. Né? Então, ajuda bastante, né? Porque eles estudam, eles fazem as atividades, todas as aulas têm sempre atividades a serem feitas, certo? Um caderno, ali, escrita, tal, certo? Só que se ficar só nesse trabalho todo, certo? Se não tiver a questão do ensino, de eles falarem, aí eles vão esquecer. Então ajuda bastante, porque ao contar o que ele está estudando, ele vai ter que fazer todo o caminho mental novamente. Isso, depois veio isso, né? Então vai ajudando eles a não só memorizar, também mais a verificar se eles entenderam. Porque se nós aprendemos algo, a gente consegue contar para alguém. Certo? Então, a gente incentiva sempre os senhores a cobrar deles e eles a falar para os senhores. Se no momento em que ele vai contar, ele começa a se embananar todo ali, ó, não sai, trava, alguma coisa aconteceu, né? Então, ele retoma novamente, né? E aí apresenta para os pais, né? É muito importante isso. Ó, a senhora já está perguntando sobre as meditações. Nós sempre fizemos, sempre não, né? Nos últimos encontros, nós fizemos momentos de apresentação dos alunos, certo? Eu imagino que nós não faremos isso durante o jantar, certo? Durante o jantar. Então, esse é um outro momento, né, que vai ter as apresentações. Tá? Assim que nós fecharmos o cronograma do encontro, nós vamos disponibilizar os grupos, certo? Aí os senhores vão poder vir. Tem gente que não consegue vir, consegue vir só num dia e tal. É livre, pessoal. Os senhores podem vir um dia, 2 dias, 3 dias, como for melhor para a família dos senhores. Tá certo? Então, eu imagino que as apresentações elas serão separadas, certo? Serão provavelmente ali no sábado de manhã, alguma coisa assim, ou no sábado no começo da tarde. Tá? A gente não montou ainda o cronograma propriamente. Nós montamos que no sábado à noite o jantar vai ser o jantar de formatura. Bom? Porque ele aqui. A senhora Sheila Franca de França, mãe da Letícia, disse o seguinte, ó, provavelmente não poderemos ir, mas é muito gratificante ver os senhores esse empenho em tudo, no apostolado, na boa vontade, seja nesses encontros ou no dia a dia. Rezo por todos, pelo Instituto, que Nossa Senhora interceda e fortaleça esse ímpeto que todos têm. Nossa Senhora lhes pague. Amém. Continua rezando por nós. E temos muita dificuldade na aula de história do 3º ano. Mesmo com as aulas online, eu acabo lendo toda a matéria com a minha filha. No 8º ano, a maior dificuldade é a quantidade de atividades diárias. Às vezes acumula para o dia seguinte. De fato, o material ele é bem exigente. Especialmente sobre a disciplina de história do Fundamental 1, nós já identificamos esse problema que nós tivemos, certo? Nós estamos refazendo o material. Tá? Então, os que já adquiriram não tem problema nenhum. Então, a gente vai enviar o material de história novo, certo? E os que vão comprando agora, ele já está substituindo os materiais que vai receber. Tá? Então, vai ter essa mudança de história, porque, de fato, ele ficou inadequado assim, à própria proposta do Instituto. Né? Ou foram professores externos que fizeram, houve uma falha talvez, de comunicação da nossa parte, né? E, enfim, mas a gente vai consertando isso. O que é importante entender? Todas as mudanças que são necessárias serem feitas, faz 2 anos a gente está dando aula com material. Então, nós, professores, também vemos muitas limitações, né, dos defeitos assim, do material, até mais que os senhores. Né? Só que, para mudar essas coisas, leva um tempo. A gente não consegue fazer as coisas de imediato, uma coisa muito rápida. Assim, né? Então, tem que ter sempre um pouco de paciência. Envolve toda a parte gráfica, né, diagramação, correção, impressão. E também, assim,
O Gerson dá aula de matemática de manhã, no fundamental, e matemática à tarde. Né? Eu dou aula de ciência de manhã e dou aula de física, química e biologia à tarde. Então, os professores também são os mesmos que corrigem o material, que escrevem, às vezes os mesmos são na gráfica, né? Ajuda a imprimir. Então, a gente vai, né? Está tentando se desdobrar aqui, com a Deus, é claro, né? Para poder sempre melhorar. Porque tudo isso é em prol da educação católica, né? Dos nossos filhos, né? Não só dos seus, mas também dos nossos. O Deus aqui levantou a mão. Antes do senhor falar, só um comentário em relação à quantidade, a maior dificuldade é a quantidade de atividades diárias. Que a gente percebeu também em relação ao ano passado, né, que esse é o nosso segundo ano aqui no Instituto São Carlos Borromeo. Então, existem muitos alunos, vamos dizer assim, no primeiro ano, que estão com a gente desde o começo, eles enfrentaram a mesma dificuldade e muitas vezes acabavam, vamos dizer assim, ficando um pouco mais atrasado em relação às aulas ali por conta das atividades, né? Mas eles acabaram não desistindo, continuaram, e nesse ano você percebe que esses mesmos alunos que tinham essa dificuldade, às vezes com o tempo, com a quantidade de atividades diárias, hoje eles conseguem acompanhar ali na aula, ou tá uma aula atrasada, ou tá duas à frente, né? Então, esses mesmos alunos, eles conseguiram ali, né, se organizar de uma forma, isso com o passar do tempo, né, vamos dizer assim, a experiência, né, eles vão melhorando ali, os alunos vão estudando, e vão percebendo a forma como estudar, né, e isso vai ajudando muito, né? Então, eu percebo muito isso nas aulas de matemática. Muitos alunos que o ano passado tinham dificuldade, que não conseguia, estava atrasado, né? Esse ano já consegue acompanhar junto com a sala, normalmente, tira as dúvidas. Às vezes já tem até algumas aulas adiantadas ali em relação ao nosso cronograma aqui. A gente montou um cronograma só para organizar. As pessoas têm total liberdade de seguir o cronograma, de assistir às aulas, não assistir às aulas, como os senhores acharem melhor para a realidade de cada família. Fazer um passeio, fazer uma viagem. Isso, às vezes tem disciplinas que têm mais dificuldade, então assiste a aula online, antes de estudar. Outros estudam antes, depois apenas têm as dúvidas nas aulas, assistir a aula gravada, enfim. A plataforma, ela visa sempre contribuir, né, e ajudar os senhores na educação dos seus filhos. Certo? Então, assim, já respondendo ali um pouco do que a senhora Júlia está falando, né? Está perguntando, está atrasado. O atraso em si não é um problema, né? Por quê? Tem essa questão do ritmo da criança. Às vezes, o atraso ele é em uma disciplina apenas. Às vezes, a gente acaba forçando ele num sentido. Por exemplo, o que nós percebemos em casa com os nossos filhos? Eles estudam melhor se eles fizerem várias aulas do mesmo conteúdo de uma vez, principalmente português e matemática, né? Então, eles acabam seguindo a aula ao vivo ali da plataforma, do jeito que está. Nós tivemos que dar uma aula por dia, por exemplo, em português, que é o professor só, certo? Mas eles acabam fazendo 2, 3 aulas de português. No outro dia, estuda as outras disciplinas, certo? Então, assim, essa dinâmica funciona melhor. É questão de ir experimentando, né? Ver como que os filhos, eles acabam aproveitando mais. Tá? Então, assim, aí só fiquem à vontade para acompanhar ou não. Alguns alunos, eu tenho percebido também, eles gostam de participar da aula, certo? O que eles fazem? Mesmo que eles estão lá atrás, certo? Eles participam da aula ao vivo, certo? Ah, não, depois, mas não, você está lá na aula, sei lá, 20, ele está na aula 30 aqui. Não, mas é que eu gosto de participar aqui, então eu vou participar. Tá bom, depois, se você tiver alguma dúvida, vão chegar na aula 30, entre em contato, né? Vamos conversando. Então, tem isso também, certo? As pessoas podem ficar à vontade, né? E, de fato, assim, a constância é o maior desafio, né? A rotina, né? De acordar ao mesmo horário, a mesma rotina, estudar, sentar. Então, isso é o mais difícil mesmo na educação domiciliar. Porque quando nós estamos na escola, a gente vai na onda, né? Você sabe tudo, vai lá, certo? Mesmo se você não esteja aprendendo nada, pelo menos
a rotina. Você tem que sair da sua casa, né? Tem que ser da sua casa, tem que estar lá. Tem que sair da sua casa, ir para a escola. A questão só do Eliane aqui, né? A apresentação, inclusive até isso, a gente vai educando os filhos. Né? Casa, graças a Deus, nós temos vários filhos. Então, cada um é de um jeito. Né? Então, tem um filho que é extremamente sucinto, e ele precisa falar, não, explica um pouco melhor, certo? Fala mais coisa. Tem uma outra filha que ela começa a falar um detalhezinho, não, resume, né? Então, a gente vai também educando eles nisso, no modo certo de falar, do que é importante, do que é importante, certo? E aí não tem como, é preciso paciência, certo? É preciso paciência, educação para trabalho, né? Graças a Deus, nós podemos educar nossos filhos, né? Então, é uma coisa que a gente também faltou para a nossa formação, né? Nós não fomos preparados, bem educados para sermos pais. Então, a gente precisa também correr atrás do prejuízo, né? Mas é um desafio, Quando ele está cansado e seu filho quer mostrar que ele declamou o poema, decorou o poema, certo? Aí você tem que ter paciência, vai ter que escutar, né? E às vezes são momentos que você chega cansado do serviço, do trabalho, né? Até minha esposa falou, o Bernardo está querendo falar para você que ele aprendeu, né? Presta atenção ali. Puxa a orelha, né? Mas pensando aqui, né? Aí, por exemplo, passa daqui, quando eles crescem em casa, aí o marido e a mulher vai falar, nossa, que saudade daquela época, quando eles eram pequenos, estava aqui, né? No jantar com a gente. Então, são momentos assim que a gente não pode perder, mesmo diante do cansaço, da dificuldade, né? Do trabalho do dia a dia. Exatamente, aí tem outro chorando e tal. Deixa eu só fazer ele dormir aqui, depois já volta, tá? Você voltou, ele foi dormir também e ele passou o dia. Então, tem dia que é assim mesmo. Né? Aí a gente, como católico, começa tudo de novo no dia. Né? E tenta melhorar, né? Vai melhorar, vai voltando para trás. De chorar os orçamentos. Tem isso também, por exemplo, depois que os gêmeos nasceram, né? Enfim, eles nasceram prematuros, uma situação lá, estava com UTI e tal. Até agora a gente não conseguiu arrumar propriamente a rotina. Então já faz 6 meses. Certo? Então a gente vai fazendo aquilo que é possível e vai contando com a graça, porque é difícil. Esses desafios são próprios das famílias numerosas, certo? Eles são. Acho que todos devem conhecer, né, a família do professor Maio, né? Mas para aqueles que não conhecem, ele já tinha 6 filhos, né? Antes dos gêmeos nascerem agora esse ano aqui. Agora, seu Desemir, estou falando aqui, não chamo o senhor. Fala. Boa noite, salve Maria. Bem, primeiro sempre um prazer, né, estar nessa partilha aqui, para a gente ir crescendo juntos. E aí eu queria trazer mesmo uma realidade nossa aqui em casa, porque os meninos têm já que fazer as aulas online, os que estão na plataforma fazem a aula online. E depois eles ainda se organizam para fazer alguns encontros deles, né, online, ou para fazer um trabalho, ou para bater papo mesmo. E a gente monitora muito. O Thiago, por exemplo, ele não tem telefone, mas o e-mail dele, sempre que ele loga, apita no meu telefone, então eu sei que ele logou. Então a gente ficava monitorando o tempo todo e às vezes podando muito. E um dia ele falou comigo, pai, deixa eu te falar uma coisa, vê se você concorda comigo. Na escola, a gente tem lá o horário do recreio para conversar, a gente tem no início da aula, quando chega lá na escola, está todo mundo ali para conversar antes da aula, no final da aula, enquanto está esperando o pai buscar, a gente conversa. Aqui, como a gente está só encontrando online, depois a gente tem que conversar em online mesmo, não tem jeito de ser diferente. E a gente sabe que a tela é extremamente prejudicial, mas esse é um detalhe que eu achei importante quando ele falou, a gente repensou. Acho que ele travou aqui. Vocês estão escutando a gente? Só foi o senhor Desemir. Só o Deus Emílio. Vamos ver se ele volta aí. Senhor Deus Emílio. E ele estava falando sobre a fala, né? É interessante, o filho dele é do 8º ano, né? É uma sala que o pessoal... Voltou? Não voltou. Não? É bem a cara do Thiago mesmo falar isso. Não, é uma sala que, quando o pessoal brinca, né, que mulher fala bastante, mas nessa sala é o contrário.
Os homens lá, os meninos, gostam de falar. Ué, quando ele vai voltando aí, pode falar, senhora Liane. Oi, boa noite. Boa noite. Estou aqui fora para poder falar e não acordar as crianças. Mas, enfim, uma coisa que eu vejo, essa necessidade que o Deus me falou, né, das crianças se comunicarem, é uma necessidade também que as crianças têm de comunicação com os próprios professores, né? Nunca fomos em um encontro, né, e tudo, e a Alice, ela fica o tempo todo, né, falando, mãe, e aí, esse ano a gente vai no encontro? Esse ano a gente vai no encontro? E aí, esse tempo eu estava pensando, gente, será que os professores não teriam, tipo, como organizar também, de alguma forma, não sei, encontros em algum lugar? Assim, sei lá, Minas Gerais, sei lá, faz um encontro em Minas, que não seja só em São Paulo. Não sei se vocês têm sede em outro local, né? Algo que, de repente, podia viabilizar essa aproximação, que eu acho que não é só a Alice, eu acho que são muitos deles que eles tanto necessitam, né? Porque, de fato, parece que, enquanto criança pequena, eles vão indo muito bem com essa realidade, mas vai chegando ali 10, 11, 12 anos, eles querem realmente ter contato de presença física com as pessoas, né? Então, eu tenho sentido, a Alice está com 11 agora, e isso tem sido um crescente, né? Todo mundo que ela comunica com e fala das colegas e dos colegas de sala como se fossem pessoas que ela convive pessoalmente todos os dias, e convive mesmo, só que não com esse contato físico, né? Então, ela fala dos professores também com tanto, assim, nossa, mãe, eu tirei um print dele sorrindo. Falei, nossa, que legal, hein, Alice? Nossa, tal professor falou tal coisa, uma professora falou que estava num bunker, tipo, coisas assim. E ela fica partilhando isso bastante, né? Ela é uma realidade, né, para eles, e ela gostaria de verdade que fosse uma realidade física, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, tipo, sei lá, um encontro, um final de semana, ou sei lá, um sábado, seja em Minas, no DF, ou sei lá, em algum outro local. Não sei se seria possível, mas é um pedido. Quando nós pensamos na estrutura do encontro que nós estamos fazendo, pensou justamente para os senhores poderem replicar ele, né, aí na cidade dos senhores. O que nós não conseguimos é a gente organizar fora daqueles concursos. A gente pode ajudar na organização, mas assumir a frente assim a gente não consegue. Imagina que a senhora queira fazer na cidade das senhoras, certo? Aí a gente dá todas as orientações, tem que fazer isso, aí a gente, inclusive, a gente vai participar. Às vezes se organizar em famílias próximas ali, né? Também, assim, os grupos do WhatsApp por turma também pode ser um meio ali para os senhores organizarem, quem mora na mesma cidade, né? Ou região, se organizarem esses encontros mais curtos, eles são sábado à tarde. Né? Isso. Então, é questão dos senhores se organizarem também ali. Então, a senhora vai mandar no grupo lá dos pais. Quem é dessa região? Aí começa a conversar, né? Você sabe que ali no grupo tem as pessoas que usam o material. Se usa o mesmo material, tem os mesmos valores. Né? Então, exato. Então, assim, a gente está facilitando a comunicação com os senhores, mas a gente não consegue, né, desenvolver assim, essa organização dos encontros. E por enquanto, a nossa sede é apenas aqui, né? Não tem em outros lugares. Assim, eu não sei se também se aproveitar o momento, né? Os senhores intensificarem as orações, né? Porque a gente propôs, né? Entendeu que nós precisamos dar um passo a mais nesse projeto, né? Então, nós temos o material, nós temos o método, nós temos a plataforma, certo? E o passo a mais seria a construção de um cargo físico, certo? Para desenvolver o que nós chamamos de academia de estudo, certo? Então, a gente está vendo aqui todas as possibilidades, né? Para aquisição do terreno, começar a construção, enfim, a ideia é ter esse lugar físico em 2027. Certo? Então, a gente nem chama de escola, porque a gente vai pegar tudo que nós aprendemos, tudo que é de bom no homeschooling,
e fazendo um lugar físico, certo? Então, esse seria o próximo passo do projeto, né? Justamente também vai ficar mais fácil depois de ser replicado, ser um modelo, né? Então, talvez, se for IDH, isso é uma franquia, né? Então, assim, a gente vai vendo, né, caminhando nesse sentido também. Tá? Então, peço aí que os senhores continuem rezando sempre por nós, e a gente pode ser fiel a tudo aquilo que Nossa Senhora nos pede nesse projeto. Né? Nos pede a cada um de nós, né? Não só nós, mas também aos senhores. Né? Eu sempre falo que sempre você pode pesquisar aí na memória que foi Nossa Senhora que trouxe os senhores para São Carlos do Romeu. Né? É um projeto dedicado a ela. Né? Acho que a grande maioria de nós também já fez a consagração, né? A Nossa Senhora, a de São Luís. Né? Então, todos os méritos são sempre dela. Esse é o caminho que Nossa Senhora está conduzindo as nossas famílias, está resgatando as famílias aí, né, através desse projeto. Se ficou alguma pergunta no chat, né, no chat, que a gente acabou passando batido, pode mandar novamente, tá? Se alguém mandou alguma coisa, a gente não acabou não lendo. Sobre a questão dos atrasos da aula aqui, a senhora Joana tinha falado, né? Como é o primeiro ano, é preciso ter um pouco de paciência. Né? O professor Jefferson estava falando. O primeiro ano ele é mais difícil. Provavelmente as crianças, elas demoram um ano mesmo para se adaptar a toda a rotina, a organização dos estudos, todas as coisas. A gente pode pegar o exemplo da professora Helena, né? O senhor Antônio gosta de falar bastante, que é a filha dele, propriamente, né? Ela dá aula hoje para o ensino fundamental 1, né? E ela fez o homeschooling, né? E ela levou o quê? O primeiro ano dela, acho que era o 9º ano, era alguma coisa assim, oitavo, ela levou praticamente, acho que 1 ano e meio, 2 anos, né? Para finalizar esse único ano, né, de estudo. Mas depois, engrenou um ano a cada 6 meses, né? 2 anos em 1, né? Então, mas assim, é próprio disso. Também, assim, o que a senhora pode fazer para alinhar um pouco ele é priorizar alguns conteúdos. Vamos priorizar português e matemática, certo? Então, tive atraso aqui em português e matemática. E aí vai levando as outras, certo? No outro ritmo, né? até alcançado, até terminar, enfim. Tá? É uma coisa também que funciona. Ou mesmo pode, às vezes, entrar em contato, às vezes conversar com o professor passar alguma orientação, né? O que é importante você focar neste volume, às vezes o professor vai te orientar. Essas aulas aqui são essenciais. É importante que ele entenda esse conceito aqui, né? Então, foque nelas. E as outras você passa de uma forma um pouco mais rápida. Sim. A gente vai... uma das vantagens também do homeschooling é essa, né? Nós vamos adequando ali, não só a realidade da nossa família, mas também a realidade da própria criança. Né? Cada criança é diferente. Então, a gente também tem que ter essa flexibilidade. Agradecemos aí, senhora Regina, pelas orações, que Nossa Senhora possa recompensar cada um dos senhores. Muito bem. Fique à vontade. Mais alguma coisa? Pergunta, dúvida? Quinto ano, olha só, quinto ano. Pois é, né? Tudo se encaminhou lá. E esse relato é importante, porque às vezes tem alguns pais que estão no primeiro ano. Não quer dizer que vai demorar 5 anos, tá? Ou 3 anos. Né? Boa pergunta ali. A professora Helena, né? Filha do senhor Antônio. Ela fez ali praticamente 1 ano em 2, né? Demorou 2 anos para concluir. E aí, os anos seguintes, ela fez 1 ano e 6 meses. Ela concluiu de acordo ali, né? Aí também, assim, não tem muito... A gente tem uma estrutura para se organizar. A estrutura começa com o calendário, com as aulas, né? É necessário ter uma organização. Mas tem essa flexibilidade. O que nós vemos muito acontecer no ensino médio, por exemplo. Os alunos que fazem 18 anos não terminam os estudos conosco, certo?
Né? Então, ele fez 18 anos, aí ele vai fazer lá a prova da essência e tal, e vai fazer cuidar das comidas. Certo? Porque ter uma vida religiosa acaba indo. Ou tem também aqueles que permanecem, mesmo depois. Não, eu quero terminar a formação até a terceira. Então, tem aqueles que permanecem também. Ou seja, estou falando sobre esse exemplo por quê? Porque cada família vai, né, fazendo ali a liberdade de cada um. Pode falar, senhora Nádia. Então, hoje eu lembrei na aula do Richard de português, teve a recitação da poesia, a memorização. E eu lembro que nos primeiros meses era só, tipo, ele e a Beatriz. E ela é linda. Nossa, uma graça ela. Hoje, eu recebi visita, mas eu vi que acho que tinha pelo menos umas 5, 6 crianças recitando. Nossa, eu fiquei encantada. Eu escutei alguns. Teve um menino que, acho que ele é novo, ele começou a recitar. Nossa, eu fiquei encantada com ele recitando. E realmente eu vejo que ajuda bastante o Richard. O Pietro também começou a fazer memorização, também está sendo ótimo para ele. Só queria comentar, porque realmente eu tô vendo que as crianças estão participando mais e é bonito, ajuda, né? A professora falou que é muito bom. É isso que eu gostaria de falar. É isso mesmo, assim, às vezes as crianças elas ficam um pouco tímidas, enfim, né? Mas conforme um vai participando mais, vai interagindo, vai perguntando, os outros vão tendo coragem, certo? Até eu diria até que às vezes a gente precisa até um papel aí, pessoal, no sexto ano, no sexto ano a gente tem que dar uma segurada, né? Faz o botãozinho aqui para todo mundo, dá aula, né? Volta. Então a gente vai educando os filhos também nisso. E tem hora certa para falar. E a ideia é ao contrário da escola, né? Porque na escola, quem chama atenção, quem vai puxando a fila, são os bagunceiros, né? O pessoal ali mais que não quer saber dos estudos. Aqui a ideia é que as virtudes, né? Aquelas pessoas que vão estudando, vão puxando, né? Os outros ali querem estudar também. Né? Que é o que a senhora Maria estava falando ali, né? Isso. Começou com 2 alunos, agora são 5, daqui a pouco vão ser 10, né? A gravação. Essa reunião ficará gravada na plataforma? Pergunta da Ana Lúcia. Eu acho que ela está sendo gravada pelo Meet mesmo, certo? Então, aí, depois daí eu vou colocar no link do YouTube. Tá? Das outras vezes foi feito assim. É que o Meet ele demora 24 horas para dar o link, né, da gravação para nós. Então, assim que ficar disponível, a gente coloca o link privado no YouTube e a transmissão fica mais fácil. Eu só assistir, viu? E aí passa para o... Isso. Aí vai ser publicado nos grupos. Tá bom? Pode falar, senhora Gisele. Não, só colocando em relação a essa questão desse sucesso, né, em ter permanecido, e hoje eu estou, assim, totalmente vendo o benefício, né, da Alice que está ainda em HS. Os primeiros anos foram frustrantes até pelo meu abismo intelectual. Por quê? Como não havia plataforma, então era eu lendo e ela lendo. E eu olhava a disciplina e eu falava, não é possível que eu não entendo nada disso. Tipo, eu ficava com raiva. E às vezes o meu esposo me olhava e ele falava, neguinha, tá dando para perceber que você tá com raiva. Tipo assim, para com isso. Porque senão a Alice vai pegar birra das coisas que ela tá vendo. Né? E aí, foram os 3 anos mais difíceis, assim, porque eu lia junto com ela, porque eu tinha aquela, assim, não, eu que tenho, né? Eu que tenho que passar, eu que tenho que estar junto. E eu era, de fato, um limitador para ela. Quando tinha memorização, eu pulava. Quando tinha poema, eu pulava. Entende como era assim? Porque eu era muito travada, eu era muito, assim, o freio de mão era puxado o tempo todo. E aí, depois que houve essa graça de Deus, que foi a plataforma, na época eu era totalmente contra telas, não que hoje eu sou a favor, mas hoje eu vejo o benefício que tem. Porque há um malefício da tela? Mas não é, no caso ali, quando ela está ali empregada, assistindo às aulas e querendo participar, e querendo ver os colegas dela
participando e tudo, assim, perpassa muito o malefício da luz azul e de tudo. Aí depois a gente desliga e não vê mais, né? Só no outro dia de novo para estudar. Então, foi só isso que eu queria partilhar mesmo, né? Porque realmente, aí antes de ontem ela falou assim, à noite ela já estava assim, falou, ai mãe, amanhã vai ter a aula que eu mais gosto, mas eu tô dividida, porque eu ainda não memorizei o poema. Aí eu falei para ela, então memoriza essa noite, memoriza agora de madrugada, né? Vai lá, eram umas 7 horas da noite, mais ou menos, eu falei, vai lá, copia, lê, e copia de novo, depois a gente faz outra coisa, e depois você copia e lê novamente. Aí foi assim, né? Quando foi de madrugada, eu acordei para dar de mamar e ela estava ali com a luz acesa, aí eu peguei o papelzinho que ela tinha copiado e dei lá para ela em cima da cama, ela leu ainda, e no outro dia ela tinha memorizado. Eu falei, tá vendo? É diferente, né? Era um caminho que quando eu tentava fazer só com ela, era muito árduo, né? Mas graças a Deus, houve essa persistência e hoje eu vejo que fazia parte do processo, né? E só puxando o gancho, nos encontros, né, nós temos as apresentações e muitos alunos fazem a citação, né, de poemas, né, ou alguns textos, né, dependendo da idade do aluno ali, e é muito bonito de ver. Então, desde crianças ali de 4, 5 anos, né, até os mais velhos, recitando, né, poesias ou trechos, é muito bonito de ver. Porque, assim, tem uma grande mudança que a gente vê na educação, é que as crianças entendem, né, os jovens agora, aqui já dos senhores, entendem que tudo isso é um bem. Esse bem, ele precisa ser compartilhado. Então, não é um bem para si, eu estou estudando para, sei lá, passar uma nota na prova, passar no vestibular. Certo? Eles aquilo está causando um bem para eles. Então, é natural que eles queiram aquilo e queiram partilhar aquilo. A gente vê essa mudança de mentalidade, algo que não tinha na nossa época. Quando nós estudamos, não era assim, né? Então, de fato, é uma grande graça. É uma grande graça de poder participar de tudo isso e, né, também expor isso para os nossos filhos. Agora, senhora Gisele. Boa noite, salve Maria. Boa noite, salve Maria. Eu sou mãe da Clara, do 8º ano, e também do Miguel. Eu só queria partilhar um pouquinho dessa questão que as mães estão falando sobre essa questão da adaptação do material. Nós começamos juntos com o Instituto, né, assim, fomos ali os primeiros também que compraram o material e tudo. Então, eu vejo assim, o quanto a minha filha evoluiu, nesse sentido de, são dois extremos. Ela evoluiu muito rápido, e ela já está, né, no 8º ano, eu quis atrasá-la um pouquinho para que ela conseguisse aprender mais. Então, e ela evoluiu muito rápido, ela consegue acompanhar, ela vai, mas o que eu percebo, a maturidade interna, a maturidade psíquica é diferente. Ela tem mais maturidade em idade e maturidade interna, psicológica. Ele não, ele é mais novo em idade e também a maturidade psíquica dele não é boa. Então ele está bem atrasado e ele está atrasado mesmo, muito. Mas eu não vou forçar, porque eu sei que não é uma questão intelectual de QI, vamos dizer assim, é uma questão psicológica. Ele não está maduro nos seus afetos. Então, os afetos dele é que está desordenado. Não é a questão cognitiva. Então, tudo isso, eu acredito que a gente precisa avaliar também, né? E entender para que a gente consiga ajudar os filhos. Porque se o psicológico dele está desestruturado, ou está imaturo, ele não vai conseguir absorver o conteúdo cognitivo, né? Então, só essa observação mesmo que eu gostaria de fazer aqui. É isso mesmo, muito obrigado, senhora Gisele. Eu vejo isso também em casa.
né? Por exemplo, eu tenho um dos meus filhos, ele não tem maturidade para participar das aulas ao vivo, né? Ele quer mexer, ele quer aparecer, ele quer, assim, então, a gente vai tentando, às vezes, na medida do necessário, não é uma coisa extremamente necessária, certo? Parece que ele gosta, eu gosto de participar, tá? Mas ele não tem maturidade, então aquilo atrapalha. Então, se atrapalha, a gente tira, até que ele naturalmente amadureça, que é o processo individual de cada criança, né? A gente tem essa graça de poder respeitar o tempo de cada criança, o que não acontece na escola. Na escola, você vai levando todo mundo, é o rebanho, né? Então é muito importante a gente ter esse olhar para cada um dos nossos filhos. Muito bem, pessoal. Nós já deu o horário aqui assim previsto. Não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta, ficou alguma dúvida. Tá bom? Pode ficar à vontade. Tá? Qualquer dúvida que surja aí no momento, aí no dia a dia, nós estamos sempre à disposição para ajudar os professores diretamente. Né? Então, você quer falar alguma coisa? Então, nós vamos encerrando por aqui. Né? Vamos confiando na Virgem Santíssima, Nossa Senhora, que ela possa conduzir sempre os nossos passos, os nossos estudos, os nossos filhos, para que em tudo nós possamos agradar a Deus. Então, nós pedimos que Nossa Senhora possa nos abençoar nessa noite, abençoar cada criança, cada família. Né? E vamos encerrar, então, rezando uma salve rainha. Pai, meu Filho, Espírito Santo, salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, liberados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Tenha, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela paciência e disposição de todos. Né? Salve Maria e fique com Deus. Salve Maria. Boa noite. Tchau, pessoal.